Olá, eu novamente aqui. Para quem não me conhece, está vendo o vídeo pela primeira vez, eu sou Valmir Cardarelli, eu sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre, que fica aqui em São Bernardo, e nós estamos aí nessa inovação de filmarmos as nossas aulas devido a toda essa pandemia, e acaba sendo aí uma experiência nova para todo mundo, inclusive para nós, não é? Estamos colocando no nosso canal essas aulas e tornando essas aulas públicas de alguma maneira, né? Então quem quiser de fato continuar recebendo, se inscreva aí no nosso canal, certo? Aqui, e ative o nosso sininho. Como funciona aí com os demais canais, tá ok? Bem, nós estamos aí numa sequência de aulas falando sobre um assunto que o nosso sistema imunológico que tem muito a ver com a grande questão que nós estamos vivendo, não é? Daí nós estamos na sequência já de algumas aulas, e provavelmente essa não será a última, porque o assunto ele é longo e não é tão simples, né? Muitas vezes eu estou vendo pessoas um pouco desesperadas e até vieram me falar: Valmir, eu estou tomando inhame para aumentar o meu sistema imunológico. Então tá lá, foi lá no sacolão, comprou um saco de inhame e está tomando inhame todos os dias, desde quando apareceu aí esse coronavírus. Então eu tenho duas notícias para você, né? Duas notícias, não sei se são boas ou ruins, mas são fatídicas. A primeira delas: você não vai conseguir melhorar o seu sistema imunológico do dia para a noite. Isso não é um passe de mágica. Em todas as demais coisas da vida, né? Você nunca viu, por exemplo, uma flor desabrochar em 10 segundos. Isso não existe. Não existe uma planta que nasce, cresce, brota e daqui a pouco já está grande, dando frutos em um dia, uma semana. Isso não existe, né? Então tudo que nós temos na vida é um processo de construção, né? Nós temos que construir. E para construir, como faz um pedreiro, como faz um mestre de obra, um engenheiro, ele necessita de entender o que ele está fazendo, ele necessita de conhecer, né? Conhecer para saber exatamente o que faz e qual é a sequência, não somente o que tem que fazer, mas a sequência daquilo que ele tem que fazer. O nosso sistema imunológico, quando nós falamos de sistema imunológico, é a mesma coisa. Daí eu estou aqui falando, cada aula, falando de um aspecto do nosso sistema imunológico, em cima de um artigo da academia que já foi escrito há anos. Tanto é que consideramos esse assunto tão importante que ele faz parte de um artigo interno que compõe as nossas cátedras, não é? Aqui da Academia Escola de Filosofia Livre. Então, vamos continuar hoje falando sobre o sistema imunológico, da questão do física, heterofísico, mas depois partimos para o prânico, tá ok? Ok, então, na aula anterior, a gente já deu algumas dicas, eu lembro de ter falado algumas dicas, né, meio ano passando, sobre a questão da boa alimentação, a importância da boa alimentação, né? Eu digo para vocês o seguinte, que estamos aí com uma pandemia específica, né, de um determinado vírus, que é o coronavírus, ok. Mas a gente não pode esquecer, talvez isso venha a nos lembrar, que no fundo, os vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos que são na verdade agressivos ao ser humano, eles sempre estiveram presentes e convivendo com o homem, sempre, né? Então a questão não é meramente, seria muito simplório, então vamos descobrir uma vacina, ok, importante descobrir a vacina, tá? Mas amanhã esse vírus vai mudar, vão aparecer outras coisas, assim como nós já temos diversas vacinas, vacina de gripe, vacina disso, vacina daquilo, né? E as doenças, elas acabam se renovando e aparecendo com outros nomes, com outras características.
Então, a questão não é simplesmente melhorar a nossa tecnologia. Então, há algo que tem que correr em paralelo a isso. Ou seja, o grande calcanhar de Aquiles, o grande ponto fraco em qualquer pandemia, em qualquer epidemia que seja, ou qualquer doença, mesmo que não seja uma epidemia, uma pandemia, o ponto fraco das pessoas está sempre no sistema imunológico. Então, quando você tem um sistema imunológico resistente, esse sistema imunológico resistente ele vai reagir, não é? Ele vai criar defesas suficientes para o ataque que o nosso organismo está vivendo. Então, eu disse na aula anterior que existe um propósito, né, onde todas as coisas, não é isso? Todas as coisas dos planetas, animais, então tudo, estou ampliando até a questão da médica, que tudo existe uma proteção, né? E a proteção, quando eu vejo a proteção, essa proteção ela age de diversas formas. Uma delas é esse sistema mais simples, que é o sistema imunológico. Tá ok? Então, na verdade, gente, a forma de vida que nós estamos tendo, a maioria das pessoas, em cidades grandes, com grandes aglomerados de pessoas, uma vida corrida, uma vida estressante, uma vida onde você, sem tempo, você recorre a comidas rápidas, que são os famosos fast foods, né? Disse isso também, me lembro. Fast foods, gente, isso não constrói uma imunidade boa. Tanto é que você percebe, eu estava vendo aqui os dados dos Estados Unidos, como a coisa está se alastrando com uma rapidez violenta lá, já estão com mais casos de mortes do que a própria China, né? Eu tenho certeza, não sou médico, mas eu tenho certeza, né, que um dos fatores, pelo menos, é a má alimentação que eles têm, né? Então, quem já foi nos Estados Unidos, eu já tive essa experiência, eu me assustei, inclusive um dia, eu entrei, que ali não tem muita opção, na verdade, né? Ali é um país fast food, tanto é que exportaram isso para o mundo todo, né? McDonald's, todas essas coisas. Eu me espantei, eu tinha um amigo lá, e ele falou, hoje eu vou te levar para comer o melhor hambúrguer dos Estados Unidos. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá experimentar, não posso vir nos Estados Unidos, não experimentar o hambúrguer, né? Então eu fui, eu estava ali em Orlando. E aí eu fui. Quando eu cheguei no fast food, assim, eu já me assustei. Por quê? Porque estava saindo um homem, aliás, é muito comum você ver isso lá, principalmente no sul dos Estados Unidos, nessa região, um homem com aquelas cadeiras elétricas, cadeiras de roda elétrica, ele saindo. Então ele era imenso, né? Imenso. Uma pessoa com uma obesidade mórbida ali, com certeza, né? Você calcular o IMC dele, com certeza daria uma obesidade mórbida. Tanto é que não podia mais andar, é uma obesidade mórbida. E estava fazendo o quê? Dentro do fast food, comendo hambúrguer, o tal do hambúrguer, que era o melhor hambúrguer dos Estados Unidos. Aliás, que sinceramente eu não achei. Né? Comi um hambúrguer super oleoso, horroroso, né? Bom, mas experimentei lá, né? Valeu, pelo menos para comentar aqui na aula. Né? Então, o que eu percebi? Pessoas ali que estão viciadas naquele tipo de alimentação, né? Tanto é que a obesidade nos Estados Unidos já passou a ser uma doença, né? Já está caracterizada como uma doença, onde mais de 50% das pessoas estão fora de peso, né? Estão com excesso de peso. Isso, inclusive, eu vi uma reportagem, para quem, né, pode pesquisar sobre isso também, que as próprias montadoras, né, as fábricas de automóveis lá nos Estados Unidos, GM, Ford, etc., estavam estudando, estão fazendo carros maiores, né, com bancos maiores, para poder adaptar o carro à atual realidade das pessoas. Né? Isso já está acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos e o Brasil já está entrando nessa também. Né? Então, aqui ainda nós temos esse privilégio de nos alimentarmos um pouco melhor.
né? Não sei, pela minha experiência, estou dizendo pela minha experiência pessoal, pelo que eu li, etc., nos lugares que eu já conheci, dos países que eu já conheci, não são muitos, mas os países que eu tive essa possibilidade de conhecer, eu vi a tipo de alimentação deles, e o Brasil, felizmente, né, é um dos países ainda onde nós preservamos, conseguimos ainda, não sei até quando, algumas pessoas manter uma boa alimentação. Ou seja, né, a boa alimentação é a base de uma boa imunidade. É a base, não é só isso, né? A gente vai ver na sequência. No entanto, é a base sim de uma boa imunidade. Tá? Então, observe, gente, estamos passando por esse processo, isso vai passar, é óbvio, né? Como tantas outras coisas da humanidade já passaram. No entanto, o que não pode passar é a nossa preocupação, a nossa atenção com relação à forma de vida com que nós temos tido. Né? Porque precisamos repensar, isso é o momento de repensar isso, e talvez aos poucos nós começarmos então a estruturar uma nova vida. Então, vai umas dicas, eu digo assim, sempre as dicas que eu dou, sempre são coisas que eu faço, e eu não faço normalmente porque isso não veio do nada, eu faço normalmente porque alguém já me falou, e eu não simplesmente acreditei, eu fui pesquisar sobre o assunto, e fui aos poucos inserindo na minha vida alguns hábitos que eu julgo hábitos positivos e que com certeza ajudam a minha imunidade. Pode ser que eu não tenha uma imunidade lá em cima, né? Logicamente, como todo mundo deve ter, eu estou falando pessoalmente, minhas fraquezas, no entanto, eu tenho certeza que esses bons hábitos que eu inseri na minha vida, eles, no mínimo, têm me ajudado bastante. Quais são eles? Né? Vai uma dica, e não é para você sair correndo, né, para comprar isso e começar a ingerir isso em quantidade. Eu estou dizendo, comece a estudar, vá atrás do assunto, comece a estudar, pesquisem sobre a opinião de médicos abalizados, médicos que têm um discernimento, né? Então, muito cuidado com certas opiniões, principalmente da mídia, porque essas opiniões da mídia, normalmente, gente, elas vêm contaminadas com interesses. Então, muito cuidado com essas coisas, não é? Às vezes, é um próprio médico que está falando, mas ele, no fundo, ele está sendo tendencioso porque ele é pago para falar aquilo. Né? Um nutricionista, muitas vezes, é pago para falar aquilo. Da mesma maneira que algumas pessoas vão se lembrar, eu me lembro disso, que um dia falaram que o ovo, né, o ovo era mal para a saúde. Nossa, o ovo, né, o ovo é horrível para a saúde, porque tem colesterol, né? Eu ouvi isso, né? A manteiga, nossa, a manteiga foi demonizada por muito tempo, né? Ninguém mais consumia manteiga no supermercado. Então a gente vai fazer o quê? Substituir a manteiga pela margarina, por exemplo. Né? Substituímos a manteiga pela margarina. Ora, e hoje se inverteu essa posição, né? Porque hoje nós recebemos a informação de que margarina é um dos piores alimentos que existem. A margarina. Né? Tanto é que se você pegar um pote de margarina, abrir um pote de margarina e deixar no canto da sua casa, nem rato quer, nem barata quer, né? Mas a gente consome. Ora, então tem alguma coisa errada, então muito cuidado. Então vá procurar ler livros sérios, vá procurar fontes sérias de pessoas sérias, ok? Na internet tem muita coisa, tem coisas que não são tão sérias, coisas que são sérias. Então, aí vai do bom senso de cada um. Mas vamos lá umas dicas. Olha, o limão. O limão, gente, é uma fruta solar. O limão, pelo que eu pesquisei, ele tem uma característica muito interessante. Por exemplo, é diferente até da laranja, não obstante a laranja também seja muito bom. O limão, ele não precisa de pesticidas. Ele por si só, ele não tem pragas, né, sobre o limão. Então o que acontece? Quando você vai lá no seu sacolão, na sua feira, no supermercado, você compra o limãozinho, né, ele não vem tão carregado com esses produtos tóxicos, né, que são utilizados nas lavouras. Tá?
E aí um limãozinho, 2 limõezinhos máximo por dia, né, de manhã, em jejum. Algumas pessoas não se dão bem, outras em ingeri-lo da maneira que vem, né? Você espreme o limão, alguns colocam, dissolvem um pouco na água morna, aí vai de cada um, né? Usa lá um canudinho para estragar o esmalte do dente, tá certo? Então o limão é muito importante para fazer a limpeza do corpo, para aumentar a tua imunidade. O limão ele tem vitamina C, tem uma série de outras propriedades que ajudam muito na imunidade. Então vamos pesquisar sobre o assunto, tá? Eu há muitos anos, aí, há décadas que eu consumo um limãozinho por dia de manhã. A segunda coisa que eu faço, né? Então, eu faço sua oração, seu agradecimento, é a segunda coisa, o limãozinho. Em jejum, aí você dá um tempinho, tá? Até para fazer o seu de jejum, o seu cafezinho. Né? Uma outra coisa que é importante também, muitas pessoas não gostam, detestam até o cheiro, né? Mas é muito bom para a imunidade. É o alho. O alho. Agora, não adianta você fritar alho. Ah, mas eu frito alho e faço arroz com alho. Não adianta. Né? Quando você frita o alho, ele perde todas as propriedades. Então ele tem que ser consumido cru. Então uma dica, né, para quem... Porque é complicado muitas vezes consumir o alho cru. É um dentinho, né? Não é uma cabeça de alho, não. É um dentinho de alho. Oi, Lu. Combate o vírus. O alho. Combate. Então, a minha assessora aqui, a Luciana, está falando que o alho combate, olha, tá vendo? É isso aí. O alho combate o vírus. Eu nem tinha lido isso, mas eu estou sabendo porque eu já pesquisei muito, né, sobre o alho. Eu consumo um dentinho, 2 dentinhos de alho manhã. Existem aqueles alhos em conserva também, né, que são mais elaborados, preparados. Está aí uma dica para não comer aquele alho cru, porque você vai cheirar alho o dia todo, né? Então aquele alho em conserva talvez seja um pouquinho melhor, né? E importante é que seja cru, tá certo? O alho é importante. O própolis é outra coisa, né, que é importantíssima, né? Todos os dias, você pega o hábito, depende do horário, pelo menos eu consumo à noite, no final da noite, o própolis. O própolis também há diversas formas de ingeri-lo, né? Você pode ingerir na água, aí tem alguns esqueminhas, algumas gotas de própolis por dia. O própolis se encontra aí em lojas, não é difícil achar o própolis, viu? Eu compro aqueles vidrinhos, ele vem líquido, existem outros que são algumas pequenas bolinhas, aí depende, né? Mas o importante é você comprar de um fornecedor que seja idôneo, tá certo? Então o própolis, complicado também usar o própolis cru, simplesmente assim, né, in natura, é complicado porque ele queima, né? Então coloca na água. Uma dica que eu faço, eu ponho no mel junto com açafrão da terra também e um pouco de pimenta, né? E aí você põe no mel, é excelente. Uma colher de mel. O mel também é outra coisa, né? O mel puro, mel de origem, mel não pasteurizado, né? Não pasteurizado. O mel de origem boa, ele ajuda também na imunidade. Para criancinhas, não pode, né? Acho que até 1 ano, 2 anos, se não me engano, o mel não pode, né? Porque está cheio de bactérias, tem bactérias boas, bactérias ruins. Então o mel, tudo isso você pode estudar e aos pouquinhos, porque não adianta, gente, você não vai conseguir do dia para a noite, amanhã você vai falar assim, agora eu vou tomar mel, vou tomar própolis, não? Eu vou tomar o limão, eu vou comer o alho, eu vou colocar o açafrão da terra, eu vou ingerir uma laranja, você não vai conseguir, né? Então, é por isso que eu disse que isso é uma mudança de hábito, que toda mudança de hábito, ela é paulatina, ela é vagarosa. Vai inserindo, estude. Quando você for inserir um desses elementos no seu hábito alimentar, no seu dia a dia, estude sobre esse elemento. Vá buscar informações sobre isso, é muito importante. Porque aí você não vai acreditar em alguém. Por exemplo, esse vídeo. Porque o Valmir da Academia Escola de Filosofia Livre falou
né, que ele toma o mel, que ele toma o alho, que ele toma... Tá, mas você tem que procurar estudar e saber, porque também os organismos, gente, eles são diferentes, né? Eu disse lá sobre o inhame é bom? Sim, com certeza, né? Mas o problema é você colocar isso numa rotina. Você tem que desenvolver uma prática, desenvolver algum esquema. Um outro alimento maravilhoso, né? Maravilhoso, um dos melhores alimentos que existe, obviamente que o primeiro é o colostro, que é o leite materno, né? Esse é o primeiro. O segundo alimento melhor do mundo, né? Que esse é importantíssimo, é o coco, o ovo também. O ovo, que existem diversos tipos de ovos, né? Eu estou falando aquele ovo melhor, aquele ovo caipira, aquele ovo orgânico, se você puder, tiver acesso, que é um pouco mais caro e tal. Excelente. Valmir, quantos eu como? Depende de cada pessoa, né? Depende se é uma criança, se é um adulto, se é uma mulher, se é um homem, se gosta muito de ovo, se não gosta e tal. Agora, importante, né? O ovo, muitas pessoas ingerem ele cru, mas existem questões aí de salmonela, etc., para tomar alguns cuidados. Então, por isso que eu estou dizendo, pesquisem, né? Pesquise como existem técnicas de você colocar na água, ver se o ovo está bom ou não, se ele flutua, se ele não flutua, se ele afunda, se ele não afunda, a origem desse ovo, tá certo? Quanto tempo, como você armazena esse ovo. É uma série de questões. Por isso que eu disse, cada item desse deve ser estudado, tá ok? Então ele está aí essas dicas, coisas simples, né? Você não precisa ir na farmácia e comprar algo, aumente sua imunidade com isso, são produtos caros, sabe? Muitas vezes que eles vão lá e eles retiram do limão, retiram do alho, retiram lá do inhame, retiram de algumas, logicamente de algum elemento natural, retiram, processam isso, colocam um sobrepreço imenso, tá certo? Aí você vai lá na farmácia e vai comprar algo que você poderia ir na feira, você poderia ir ali no sacolão, no supermercado, não sei aonde, você poderia ali de uma maneira saudável, de maneira prática, né? Já que Deus criou o limoeiro, Deus criou o pé de alho, a cebola, etc. Aí nós somos doidos, né? A gente evita de comer isso que é barato, que é fácil, que é saudável, né? Aí você prefere ir na farmácia, ir lá e comprar o produto, um remédio santo que vai aumentar a sua imunidade, né? Aí a pessoa sai lá comprando aqueles vitamina C, tomando isso todo dia e tal. Gente, você não pode fazer isso, né? Porque sem orientação médica, porque às vezes isso vai te dar um problema depois, tá certo? Excesso de vitamina C, assim, ano passando você vai ter problema de absorção de ferro, não vai absorver ferro demais, isso pode afetar o teu rim, o teu fígado, entendeu? Então por isso que precisa ser estudado, você precisa ter orientação médica. Agora, você não precisa de orientação médica para chupar limão, para consumir a laranja, para consumir o mamão, para consumir o coco, não é isso? Eu sou economista, eu posso, sou filósofo, eu posso orientar isso para vocês, que o CRM não vai perturbar o Valmir, né? Por quê? Porque eu estou indicando para você tomar limão, tomar alho, comer essas coisas simples, tomar própolis, mel, né? São coisas que você encontra aí no supermercado, você encontra aí nas lojas, etc. Né? São produtos livres, tá certo? Então, ou seja, em outras palavras, gente, não existe milagre. Não existe um produto que seja milagroso, que vai aumentar a tua imunidade e não vai permitir que você desenvolva nenhum tipo de moléstia. Isso não existe, tá certo? É um conjunto de coisas. Por isso que eu disse que a nossa imunidade, gente, ela é construída dentro de um processo de consciência. Então, a consciência alimentar, eu disse na outra aula, a água que você bebe, é muito importante, tá certo? As caminhadas, os exercícios físicos, isso não pode, você tem que colocar isso na sua vida, né? E da mesma maneira que eu disse sobre esses hábitos alimentares, de você fugir de lanches, fugir de fast food, né? Fugir desses produtos industrializados, como está dizendo lá nos Estados Unidos hoje,
É difícil, gente, você chegar nos Estados Unidos e ter uma boa alimentação. Todos os lugares que você vai são produtos já processados. A indústria alimentícia ali é muito forte, né? E esses produtos in natura são difíceis de achar, e quando você acha é caro, ok? Então você, pela necessidade da velocidade da vida, a gente acaba ficando dependentes então de produtos industrializados. Aí você enche lá a sua geladeira, seu congelador de coisas processadas, né? Cheio lá de corantes, acidulantes, conservantes, tal, que você nem sabe o que está consumindo, tá certo? E como todas as coisas que nós vamos acumulando ao longo de anos, ao longo de meses, décadas, né, é óbvio que isso um dia vai ter um problema. Outra questão, por exemplo, que mantém a nossa imunidade baixa, e muitas vezes isso não tem jeito, mas isso faz parte de um contexto geral, são as pessoas que consomem esses medicamentos faixa preta, né? Para depressão, remédios para dormir, etc. Todos esses medicamentos, gente, de uma maneira geral, né, eles acabam diminuindo a nossa resistência, eles acabam diminuindo o nosso sistema imunológico. Valmir, então eu vou parar com esses remédios? Lógico que não é isso que eu estou falando, né? Eu estou dizendo que há muitas pessoas que tomam, que fazem uso desses medicamentos, primeiro, sem orientação médica, né? Segundo, de uma forma exagerada, às vezes faz isso por conta própria, e sem necessidade, ou então, mesmo que em tratamento, converse com o seu médico, veja a questão se você não pode, por exemplo, paralelamente ao tratamento que você está fazendo na medicina comum, se você não pode, por exemplo, paralelamente fazer um yoga, né? Aumentar suas caminhadas, fazer um processo paralelo para que aos poucos você consiga se livrar desses produtos, desses remédios controlados, e aos poucos você retome a sua normalidade de vida, não é? Então, retomar a nossa normalidade de vida significa retomar a nossa condição imunológica, né? Pessoas com diabetes, por exemplo, sabemos disso também, mas dá uma pesquisada, o que dizem os especialistas, né? A pessoa está com diabetes, por quê? Porque consumiu às vezes muito açúcar, dependendo do tipo de diabetes, né? Porque se alimentou mal a vida toda, desde pequena, o papai e a mamãe, né, já apresenta aquele litro de refrigerante para a criança, né? E não compra a garrafinha, não, são 2 litros e meio de refrigerante. Quando estou acostumado a ver as pessoas se alimentando em restaurantes, né, de restaurante, então eu vejo a pessoa sozinha, ela consome garrafas de refrigerante, sozinha, né? Ou então compra aquelas garrafas grandes, está em 2, ou seja, vai tomar metade cada um, tá certo? Para não estragar o produto que ele comprou, para não ter desperdício, etc. Então, olha, o maior desperdício está sendo o desperdício de saúde que você está tendo, tá certo? Ou seja, gente, vamos desativar, na questão física, vamos desativar bastante e nos preocuparmos em mudar os nossos hábitos alimentares. Ok? Vamos ver quanto tempo eu tenho. Tá legal, ótimo. Então vamos entrar agora. Gente, até então nós falamos desse corpo aqui heterofísico, tá certo? Que é o corpo base, esse corpo aqui. Como eu estava dizendo, a imunidade não se restringe a isso. Não adianta você ser uma pessoa, você se alimentar, consumir seu limão, agora eu já sei, vou consumir alho todo dia, não? Consumir alho dá separação, viu? Já estou avisando. Por quê? Porque você vai ficar com um hábito, né? Como cebola, né? E aquilo começa a sair pela pele, sabe, o cheiro. Então eu uso perfume muito bom, né? Eu só, que perfume gostoso e tal, porque é para disfarçar o cheiro do alho, entendeu? Eu uso perfume, né? Mas é o seguinte, gente, olha, depois do corpo, esse corpo heterofísico, nós temos um outro corpo que se chama corpo vital. Então o que é o corpo vital? O corpo vital é um corpo energético também, que tem características próprias, diferenciadas do corpo físico, onde
onde ele tem as funções, ele é responsável pelas funções biológicas, energéticas, bioenergéticas, podemos dizer, né? Então, por exemplo, que corpo que é responsável pela respiração? É o pulmão. Não, gente, existe algo que está por trás disso. Por exemplo, o pulmão sozinho, né, sem um processo inteligente, vital, ele não funciona, né? É como se fosse um equipamento, onde você tem, por exemplo, um aparelho de respiração, imagina esse aparelho de respiração que ajuda, mecânico, né, respiração mecânica, onde você não tem energia elétrica, né? Então, você coloca na tomada e não tem energia elétrica, ele não vai funcionar. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando da energia prânica, ou seja, energia vital, que energia Ti, que os chineses conheciam, o japonês, ou Ti, né? Energia Ti, ou vital, ou prânica, na verdade é tudo a mesma coisa, né? É energia de vida. Então, esse é composta desse corpo aqui, que é a base dos sentidos. Sentidos, 7 sentidos. Aliás, os 5, né, mais 2 que nós temos, né, que vão se desenvolver, né, são 7. 7 sentidos, dos quais 2 estão em potência e 5 estão sendo desenvolvidos. Então, a base desses sentidos está no corpo prânico. Olha, esse corpo prânico, gente, ele faz parte também da nossa estrutura bioenergética. Tanto é que quando nós morremos, né, que é a morte física, se dá exatamente pela desconexão desse corpo vital, desse corpo prânico. Então nós morremos, dizemos assim, morreu, desencarnou. O que é desencarnar? É quando esse corpo, então, ele se desfaz, né, e você tem a separação dessa estrutura superior, corpo emocional, mental, e mais essa tríade aqui, que eu não vou falar disso, que não é o assunto, né, e separado do corpo físico. Então o corpo físico vai lá, enterra-se, não é isso? Fala tem uma cremação, sei lá, o destino que se dá, ele volta a compor a estrutura do planeta. São os compostos químicos, ferro, zinco, né? Água, etc. Tal. E o corpo prânico? O corpo prânico se desfaz. Olha, gente, então esse corpo prânico, ele também precisa ser tratado. Eu vou dar algumas dicas para vocês. São dicas fáceis, são pequenas coisas onde nós destruímos essa estrutura prânica e nós nos debilitamos, inclusive baixando o nosso sistema imunológico. Eu vou para ela, gente. Olha lá. O prana, que é o energia vital, que compõe esse corpo, ele é produzido no Sol. Então é através do Sol. O Sol, quando ele manda os seus raios até a Terra, aqui chegando, ele traz esse prana. Daí que se fala que o Sol é o pai do sistema solar. Então, se o Sol ele morre um dia, todo o sistema solar vai decair. Não há como sobreviver Saturno, Urano, Terra. Não há como sobreviver sem o Sol. E um dos fatores, que eu estou dizendo um porque existem outros, um dos fatores é esse. O prana ele é produzido no Sol e é emanado para nós. Vem através do Sol que você captura. Então, olha a importância disso. Hoje nós estamos vivendo dentro de um sistema de manipulação, de interesses de alguns setores, gente. Nós estamos sendo convencidos de que o Sol é o mal. Então, nós estamos proibidos de tomar sol. Então, você vê alguém vai tomar sol, uma criança vai tomar sol, mas você já passou o protetor solar nela? Como que ela vai tomar sol? Não pode tomar sol. Eu vejo as mulheres, principalmente as crianças, se escondendo, né, do sol. Então, já não bastasse isso, ainda nós temos um hábito, né, que é uma condição, na verdade, que foi criada na sociedade, que é o nosso sistema de trabalho, onde nós trabalhamos confinados. Muitas pessoas, né, trabalham confinadas, dentro lá do escritório, ou dentro de um home office, ou de alguma maneira dentro de uma fábrica, sendo bombardeada com o quê? Com luz artificial. Não é isso? Luz artificial. Então nós não tomamos sol. Quando muito é aquela horinha de almoço, né, tal, você corre lá, às vezes,
pegar um sol e alguém pergunta, mas você está usando protetor solar? Gente, né, até preso tem que tomar banho de sol. Antigamente existiam os solários. Talvez alguns médicos com pessoas com um pouco mais de idade vão lembrar disso. O que é um solário? Um solário é um lugar, fazia parte do hospital, onde se colocava os doentes para tomar sol. Isso acabou. Mas existia o solário. Pesquisem sobre isso. Eu fui falar isso com um amigo. Nossa, é um doido, né? Aí o que ele fez? Aí ele cuidava da sogra, namorava com a sogra, né? E colocou a sogra para tomar sol. O que ele fez com a coitadinha? Ele colocou às 8 horas da manhã e foi buscar mais ou menos umas 4 horas da tarde, gente. Né? Eu falei, vou matar ela, né? Não é isso que eu falei. Não vai fazer isso com a sua sogra, né? Colocar a pessoa aqui. Não pode fazer isso. A ideia, gente, é você tomar um sol. Você precisa tomar sol. E tudo dentro do bom senso, não é isso? Não adianta você passar protetor solar e tomar sol. Não adianta você tomar sol de chapéu, com roupa. Né? O sol, ele precisa encontrar sua pele. Então, quanto mais a área de pele exposta ao sol, melhor. Ai, Valmir, eu vou fugir do sol do meio-dia. Pesquise sobre isso. O sol do meio-dia é maravilhoso. Né? É o sol o mais recuperador que existe. É o sol do meio-dia. Por quê? Os espanhóis, os europeus, os espanhóis, os portugueses, eles têm um hábito, os italianos também, eles têm um hábito maravilhoso, chamam de siesta, né? Siesta. É um hábito maravilhoso. Né? Dormir um pouquinho após o almoço. Olha que coisa. Então, dormir um pouquinho, que isso tem a ver, tem tudo a ver. Olha só. Mas dormir um pouquinho não é dormir 1 hora, 2, né? Tomar 3 horas, dormir a tarde toda. É dormir um pouquinho, eles dormem lá 10, 15, 20 minutinhos no máximo. Se alguém já teve essa experiência, percebeu, quando você faz isso após o almoço, perto de 1 hora, meio-dia, né? Alguma coisa assim, há uma recuperação muito grande do organismo. Por quê? Um dos motivos é porque o sol, como ele está mais radiante, tem mais prana no ar. Prana, essa energia, Ti. Então você tem um sono rejuvenescedor, recuperador. Né? Isso é muito importante, porque você tem matéria-prima. Matéria-prima, o prana é uma matéria-prima para isso. Então você se recupera com mais capacidade. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Ou seja, Valmir, não posso tomar o sol do meio-dia. Eu não estou falando para você ficar 2, 3 horas torrando no sol. Não é isso que você tem que fazer. Isso é óbvio que é prejudicial. Tanto é prejudicial que cada pessoa, gente, uma é diferente da outra. Nós somos universos em separados. Aqui na sala, por exemplo, nós temos a lua. A lua é branquinha. Né? A lua é branquinha. Aí você pega uma pessoa que tem a pele mais escura, um pouquinho mais escura que a dela. Você pega uma pessoa que tem a pele mais escura que a minha. Então são pessoas, nós somos pessoas diferentes. Então a cada um não existe uma regra geral, mas a cada um ele vai ter que sentir, você vai ter que analisar o seu corpo, o quanto está bom ou não. É você que tem que avaliar isso. O quanto você pode, é o karma de cada um, é a programação de cada vida, tá certo? Um pode de manhã, outro pode à tarde, outro pode no final da tarde. Aí você que vai regrar isso, mas o importante é você tomar sol. É importante para que você consiga retroalimentar aí o seu corpo prânico, o seu corpo vital. Isso vai trazer a melhora da sua imunidade, além de que, eu não gosto de entrar nessas coisas técnicas, e vou perguntar se eu sou médico. Eu não sou médico, mas eu estudo. Né? Você tem a ativação da vitamina D, tá certo? Que é muito importante, essa é uma das vitaminas muito importantes para você ter um sistema imunológico altivo, adequado, né? Mais regular, certo? Tanto é que você pode perceber que isso que eu estou falando é verdade, que as pessoas estão fugindo do sol, não só fugindo, também que existe um sistema também cruel, como eu disse, que, olha,
Se for fazer um exame de sangue na maioria das pessoas, eu tenho certeza que vai dar deficiência em vitamina D. Aí você faz o quê? Aí você é encaminhado para a farmácia, não é isso? Aí vão te dar um receituário de vitamina D. Aí é caro, hein? Aí você vai comprar lá a vitamina D, depois vai comprar cálcio, depois vai comprar K2, né? Quando na verdade você encontra K2, por exemplo, nas vísceras, você encontra a vitamina D. A vitamina D é produzida exatamente pelo sol, não é isso? Mas como as pessoas não tomam sol, existe uma grande deficiência, uma grande parte da população está carente de vitamina D. Ou seja, eu posso associar isso com raciocínio lógico, que a grande parcela da população, né, que está carente de vitamina D, também está com o seu sistema imunológico prejudicado. Uma outra questão, gente, que é muito importante, que tem a ver com o corpo prânico, é a vida com que a gente leva. Deixa eu pegar o meu celular. Isso aqui, ó. Isso aqui tem a ver com o corpo vital, o corpo prânico. Hoje, a pessoa tem no mínimo um celular. Eu tenho 2. Eu que não gosto de celular. Por quê? Porque eu tenho esse telefone da escola, que eu ando com ele, e esse é o meu particular. Pronto. Tá, então, um mau exemplo, né? Muitas pessoas têm até mais de um celular. Por quê? Um é uso profissional, número e tal, e o outro é particular, dá para os amigos, família, etc. Mas basta um. Não basta um celular. O que acontece? Esse é um assunto, por exemplo, que ninguém fala, não é? Mas eu quero que você pesquise também sobre isso. Não é para acreditar em mim. O que o celular faz? Ele cria um campo magnético, todo mundo, e ele inverte o teu campo magnético. Você está usando o celular, põe o celular aqui perto do coração, tá certo? Então o que ele está fazendo? Ele está mexendo com a minha estrutura energética. E eu não vou ter condição de mostrar isso aqui, mas eu poderia mostrar através de alguma técnica, algum exercício, né, que quando você se aproxima de um celular ou um aparelho celular, esse aparelho celular modifica o seu campo magnético. E de uma antena, piorou. A antena de celular piorou. E uma estação de força, de energia, também, mesma coisa. Então, pessoas que moram perto de fios de alta tensão, estação de força, antenas de celular, ou que andem sem proteção no celular. Eu estou mostrando meu celular aqui porque ele tem proteção. Eu vou mostrar a proteção que eu tenho nos celulares, tá certo? Essa daqui, ó. Dá para ver? Isso aqui se chama um símbolo. Então, como nós estudamos simbologia aqui também, estudamos símbolos, esse aqui é um símbolo que chama André Felipe, você pode comprar, e se encontra ele, talvez não sei se é na internet e tal. Isso aqui eu ganhei de um amigo, mas eu já comprei em essas casas esotéricas. Se for de metal, melhor ainda, né? E quanto maior, maior o efeito. Então o que ele faz? Qual a função desse símbolo? Ele acaba anulando o efeito magnético do celular. Essa aqui é a ideia. Vou me dar diferença? Tá, bastante diferença. Muita diferença. Eu consigo sentir isso. Essa diferença. Consigo avaliar essa diferença. Uma questão de sensibilidade, certo? E faz bastante. Outra coisa, forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas também tem um efeito muito grande, né, sobre o nosso corpo vital. Eu sei que nessa pressa do dia a dia, a facilidade que nós temos, né,
eu preciso esquentar uma comida, eu preciso fazer isso, aquilo outro, né? E aí você recorre lá ao teu forninho de micro-ondas, tá certo? O nosso forno de micro-ondas. Meu Deus do céu, forno de micro-ondas, gente, olha, eu tinha um forno de micro-ondas, eu joguei no lixo, né? Comprei um na minha vida lá, eu não uso forno de micro-ondas de jeito nenhum, tá certo? Por quê? Porque ele... Eu vou estudar sobre o forno de micro-ondas, né? Eu tenho diversas fontes que eu já fui ver, estudar, etc. Tal. É o tipo daquela coisa que tudo que você acelera na natureza sempre traz aí tem um peso isso tem um custo, né? Existe um custo, então você acelera lá a molécula através da micro-ondas, né? E aquilo vai ter um efeito na sua saúde. Esse efeito, ele está diretamente vinculado à debilidade do teu corpo prânico, tá certo? Ok? Então é isso, né? Então falamos aqui do sol, né? Assim, tem uma outra coisa que é importante, tá? É a nossa respiração. Porque eu disse assim que o prana ele está no ar, né? O prana está no ar. Gente, é o seguinte, eu tenho feito alguns testes, a gente tem aqui na escola por muito tempo aí aulas de meditação, temos aulas de artes marciais, temos aula de yoga aqui na academia. Para quem quiser conhecer a academia, quem não conhece, a gente está aqui, logicamente depois que passar toda essa questão da pandemia toda, a gente está aqui em São Bernardo com as portas abertas para pessoas que queiram conhecer, né? Sem compromisso. O que acontece, gente? Eu tenho percebido que 98% das pessoas com quem eu testo, elas não sabem respirar. Não sabem respirar, né? Imagina, e respiração é básico para você manter a tua energia prânica ativa. Como eu não sei respirar, eu estou vivo até hoje, eu estou com 50, 60, 70 anos, estou vivo. Você está respirando mal. A vida toda você respirou mal. Se tivesse aprendido a respirar, ou melhor, se você não tivesse sido induzido a desaprender a respirar, porque você sabia respirar quando você era nenê, você vai perceber, eu vou fazer um teste, você vai fazer na sua casa um teste. Você com certeza teria tido uma vida mais saudável, né? E seu sistema imunológico estaria bem melhor. Exemplo, a maioria das pessoas respiram por aqui, pelo peito. A maioria das pessoas. A gente chama isso de respiração torácica, né? Então, seria isso. Quando isso, na verdade, o desaprendeu, porque se você está respirando assim, é porque você desaprendeu a respirar. A respiração correta é por baixo, é respiração baixa, é respiração de cantor, respiração de quem toca instrumento musical, respiração de artista marcial, respiração de bebê. Se você tiver uma criança, tiver acesso a uma criança de 2, 3 aninhos, 4 aninhos, você vai ver que ela respira por baixo, ela não respira pelo peito. Ela vai respirar pelo peito depois de algum tempo que ela for submetida a processos de opressão, etc. Tal, aí ela vai respirar por cima. Por quê? Porque você encheu o seu filho de atividades, né? Agora ele está oprimido, ele está sob estresse, então ele vai começar a respirar por cima e vai desaprender a respirar por baixo. Ou seja, isso vai prejudicar muito o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque você vai não alimentar esse corpo prânico de uma maneira saudável, certo? Pesquisem sobre essa respiração baixa também. Eu creio que, assim, no passado tinha mais coisas sobre o corpo vital, mas eu vou parar por aqui porque acho que isso já é informação demais, né? Já é suficiente. E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o corpo emocional, o sistema imunológico e como o corpo emocional ele influencia como um todo o nosso sistema imunológico. Tá ok? Muito obrigado.